Há documentos que mudam o curso da história. E há documentos que se perdem no tempo, silenciados por séculos, até que um dia eles voltam à tona, trazendo revelações que poucos ousaram imaginar. A Carta de Pilatos é um desses documentos. Durante séculos, suas palavras ficaram ocultas, e o que ela contém pode mudar tudo o que pensamos saber sobre o homem mais influente de toda a história humana, Jesus Cristo. Escrito por ninguém menos que o próprio Pôncio Pilatos, o governador romano que condenou Jesus à morte, esse relato surpreendente nos dá um vislumbre de quem realmente foi o homem por trás da lenda. Mas afinal, o que aconteceu com essa carta? Por que ela desapareceu por tanto tempo? E por que agora, em um momento de tanta incerteza e caos no mundo, esse documento parece ter ressurgido como um presságio do que ainda está por vir? Prepare-se. O mistério apenas começou. Deixamos a tensão crescer e o mistério se aprofundar, enquanto nos preparamos para desvendar os segredos surpreendente da carta dos mais enigmáticos da sem dúvida, a descrição física de Jesus. Ao contrário das representações icônicas que dominaram o mundo cristão por séculos, Pilatos nos apresenta um retrato diferente, muito mais humano e detalhado. Ele descreve a cor da pele de Jesus, os traços de seu rosto e até mesmo o brilho em seus olhos, como se estivesse fixando cada detalhe em sua memória, consciente da importância daquele momento. Mas o que mais impressiona é como esses detalhes contradizem a imagem que o Ocidente consagrou. Pilatos fala de um homem de pele morena, talvez mais escura do que as pinturas europeias ousaram representar. Seus cabelos são descritos como grossos, com uma tonalidade que misturava o negro e o castanho. Seus olhos, profundos e penetrantes, refletiam algo além do humano. Jesus, segundo Pilatos, não era apenas um pregador comum. Havia algo em seu semblante que desafiava a compreensão, um poder invisível que o distinguia de todos os outros que o governador havia encontrado em seus anos de poder. Se essa descrição for autêntica, ela traz novas perguntas sobre quem realmente foi Jesus. Por que a tradição cristã ocidental apagou esses detalhes? O que eles significam para o entendimento que temos de Cristo hoje? Essa visão de Jesus como um homem do Oriente Médio, distante das imagens que o retratam com pele clara e olhos azuis, nos força a reavaliar não apenas as pinturas e ícones religiosos, mas a própria essência do que ele representava. Será que o verdadeiro rosto de Jesus foi ocultado para servir a uma narrativa diferente? Desde os primeiros séculos do cristianismo, a imagem de Jesus foi moldada por culturas e civilizações. Na Europa medieval e renascentista, sua representação passou a refletir os traços típicos dos povos ocidentais. Pele clara, cabelos lisos e claros, olhos azuis. Porém, o que a Carta de Pilatos nos revela entra em choque com essas tradições visuais profundamente enraizadas. Como conciliar essas duas versões de Jesus? E mais importante, por que essa imagem foi alterada ao longo dos séculos? As representações artísticas de Cristo foram muitas vezes moldadas pelas necessidades políticas e sociais das nações que adotaram o cristianismo. A Europa, em particular, construiu uma imagem de Jesus que refletia sua própria cultura e etnia. Esse Jesus ocidentalizado servia para conectar espiritualmente o povo com uma figura divina que se parecia com eles. Mas e agora, com esse relato de Pilatos emergindo das sombras, o que fazemos com as tradições que conhecemos? A carta descreve um homem com características muito mais próximas das raízes judaicas e orientais de Jesus, um reflexo autêntico de sua origem histórica. Essa contradição nos obriga a fazer uma reflexão desconfortável. Por que essa diferença foi ignorada? Teria sido uma tentativa de controle, uma forma de garantir que Jesus fosse visto como parte integral do mundo ocidental? Se aceitarmos a descrição da carta de Pilatos, será que estamos prontos para redefinir o rosto de Cristo e tudo o que ele representa? Em tempos onde questões de identidade e etnia estão no centro dos debates globais, essa revelação chega em um momento crítico, nos fazendo questionar não apenas a imagem física de Jesus, mas o impacto que sua verdadeira identidade pode ter na fé moderna. A Carta de Pilatos levanta questões profundas sobre história, fé e autenticidade. Mas será que este documento é verdadeiro? Ao longo dos anos, estudiosos e teólogos mergulharam nas origens dessa carta, buscando entender sua legitimidade. Alguns acreditam que ela poderia ser uma das muitas criações apócrifas, escritas por grupos primitivos que tentavam preencher as lacunas deixadas nos evangelhos.
Outros, no entanto, sugerem que sua linguagem e detalhes específicos possuem elementos que poderiam indicar uma base real, talvez fragmentos de um relato verdadeiro perdido no tempo. Especialistas em história antiga e arqueologia cristã apontam para a importância de entender o contexto em que essa carta surgiu. A tensão política e religiosa na Judéia sob o domínio romano poderia muito bem ter levado Pilatos a documentar suas impressões sobre Jesus. Afinal, ele não lidava apenas com um homem comum, mas com alguém que abalava as estruturas do poder tanto judaico quanto romano. Esse relato, se verdadeiro, poderia ter sido guardado ou distorcido ao longo dos séculos, reemergindo agora em um momento onde a busca pela verdade histórica nunca foi tão forte. Mas há também os céticos, que apontam para inconsistências e dificuldades em comprovar a autenticidade da carta. O estilo de escrita, as referências culturais e até mesmo a preservação do documento são alvos de debates acalorados. Estaria essa carta entre os muitos documentos fabricados durante os primeiros séculos do cristianismo? Ou seria uma das peças mais importantes do quebra-cabeça histórico que finalmente traz à luz detalhes perdidos sobre a verdadeira aparência de Jesus? Enquanto o debate continua, uma coisa é certa. Essa carta, verdadeira ou não, nos obriga a reconsiderar nossas percepções e abre espaço para novas discussões sobre a figura mais enigmática da história. Se a carta de Pilatos for autêntica, as implicações para a fé cristã moderna são profundas. Durante séculos, a imagem de Jesus, tal como representada em pinturas, esculturas e filmes, tornou-se um símbolo universal. Mas o que acontece quando essa imagem é desafiada por um relato que nos oferece uma versão tão diferente? A fé de milhões de pessoas ao redor do mundo está enraizada em uma visão de Cristo que não só é espiritual, mas também visual. Como esse novo retrato poderia abalar ou fortalecer essa fé? Muitos líderes religiosos afirmam que, independente da aparência física de Jesus, o que importa é sua mensagem e seu papel como Salvador. Para eles, a cor de sua pele ou os detalhes de seu rosto são secundários em relação ao significado profundo de sua missão. No entanto, essa visão pode não ser compartilhada por todos. Em tempos de debates acalorados sobre raça, identidade e representação, a revelação de uma aparência de Jesus mais próxima de suas raízes históricas pode ter um impacto simbólico gigantesco, especialmente entre aqueles que sempre viram Jesus representado como um homem ocidentalizado. Mas talvez a questão mais importante seja: o que realmente define a fé? Será que a imagem que carregamos de Jesus é apenas um reflexo de nossas próprias culturas e expectativas? Ou há algo maior que transcende essas representações visuais? A carta de Pilatos, ao mesmo tempo em que desafia tradições, nos oferece uma oportunidade única de reexaminar a essência da figura de Cristo, não apenas como o homem que viveu há 2000 anos, mas como o Messias cujas palavras e ações mudaram o mundo. Poderia essa nova descrição fortalecer ainda mais a conexão espiritual que muitos têm com ele, lembrando-nos que, acima de tudo, Jesus foi um homem de todos os povos, para todas as nações. Diante da polêmica em torno da aparência de Jesus, surge uma pergunta essencial. Será que o foco em sua imagem física nos distrai do verdadeiro propósito de sua vida e mensagem? A carta de Pilatos pode até oferecer uma descrição detalhada de Cristo, mas para muitos, sua missão espiritual transcende qualquer detalhe terreno. Jesus, afinal, veio ao mundo para pregar o amor, o perdão e a salvação, ensinamentos que tocam o coração de bilhões de pessoas até hoje, independentemente de como ele tenha sido fisicamente. A verdadeira questão espiritual vai além da cor da pele ou das feições de Cristo. Na Bíblia, Jesus não é definido por sua aparência, mas por seus atos: curar os enfermos, perdoar pecadores e sacrificar-se pela humanidade. Sua influência não reside em como ele se parecia, mas em quem ele era e no que representava. Ao longo da história, diferentes culturas encontraram formas de se conectar com sua imagem, refletindo suas próprias identidades no rosto de Jesus. E talvez isso seja o mais importante: sua capacidade de ser uma figura universal, que toca os corações em qualquer lugar do mundo. À medida que aprofundamos essa discussão, somos lembrados de que a verdadeira essência de Jesus não está no físico, mas no espiritual. Seu rosto, descrito ou não, é um reflexo da divindade que habita em cada um de nós, da esperança que ele trouxe ao mundo. A carta de Pilatos nos convida a reexaminar nossas percepções, mas também nos lembra que a fé transcende a imagem
e nos guia para algo muito maior: o poder transformador de sua mensagem e o legado eterno de sua vida. A Carta de Pilatos não é o único documento antigo que levanta questões sobre a vida e a aparência de Jesus. Ao longo dos séculos, muitos outros textos e manuscritos, conhecidos como evangelhos apócrifos, também surgiram, oferecendo detalhes que não encontramos nos evangelhos canônicos. Esses escritos excluídos da Bíblia oficial frequentemente apresentam versões alternativas da vida de Cristo e nos fazem questionar quantas dessas histórias foram deixadas de fora da narrativa oficial. Textos como o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Pedro e até o Evangelho de Judas introduzem novas perspectivas sobre Jesus, seus ensinamentos e sua relação com aqueles ao seu redor. Embora muitos desses documentos sejam controversos, eles oferecem vislumbres de como as primeiras comunidades cristãs viam Jesus, cada uma influenciada por suas próprias culturas e crenças. Alguns descrevem Jesus de maneira mística, quase etérea, enquanto outros focam mais em sua humanidade, seus sentimentos e sua presença física. Ao comparar esses textos com a Carta de Pilatos, começamos a perceber um padrão. As descrições e interpretações de Jesus sempre foram moldadas por quem contava a história. As diferentes representações, tanto físicas quanto espirituais, refletem as diversas formas com que ele foi compreendido ao longo do tempo. Mas o que esses textos têm em comum, assim como a Carta de Pilatos, é o mistério que envolve a verdadeira figura de Jesus. Estaria parte de sua história ainda oculta nas sombras do passado? Ou será que esses relatos alternativos são meras tentativas de preencher lacunas que a tradição oficial deixou? Esses documentos apócrifos, assim como a Carta de Pilatos, nos fazem reconsiderar o que sabemos sobre Jesus e abrem um vasto campo de possibilidades. Quem foi, afinal, o homem por trás da fé que transformou o mundo? Quanto ainda há para descobrir, oculto nas páginas esquecidas da história? À medida que nos aproximamos do final dessa jornada pela Carta de Pilatos e outros textos antigos, somos confrontados com uma questão fundamental: como reconciliar o homem histórico com a figura divina que impactou o curso da humanidade? Jesus não foi apenas um homem com uma aparência física, mas uma presença espiritual que transcendeu o tempo e as culturas. Seu legado é muito mais vasto do que qualquer descrição de sua pele, cabelo ou olhos poderia capturar. Para os primeiros cristãos, Jesus era tanto o Filho de Deus quanto o homem que andava entre eles, compartilhando suas dores e sofrimentos. Essa dualidade, ser ao mesmo tempo humano e divino, é o que torna Jesus uma figura incomparável. A Carta de Pilatos pode nos dar uma imagem de seu semblante, mas sua verdadeira essência vai muito além. Cada ato de compaixão, cada milagre, cada ensinamento revelam um Jesus que não se limita a um único período ou povo, mas que pertence a todos. Essa visão é reforçada pela maneira como ele continua a tocar os corações de bilhões de pessoas ao longo de gerações. O legado de Jesus não está preso a uma época ou a uma região. E talvez seja isso que a Carta de Pilatos e outros textos tentam nos mostrar, mesmo sem perceber. A verdadeira importância de Cristo não reside apenas no seu rosto ou na cor de sua pele, mas no poder de suas palavras, na profundidade de seus atos e na luz espiritual que continua a iluminar o caminho de todos os que buscam esperança. O homem que Pilatos descreveu com todas as suas características físicas é apenas uma sombra do que ele realmente representa. O que permanece eterno é sua mensagem de amor, redenção e salvação. Uma mensagem que, ao final, transcende a aparência e toca diretamente a alma de cada um de nós. A Carta de Pilatos nos leva a uma jornada que desafia nossas concepções mais profundas sobre a figura de Jesus. Desde as descrições físicas surpreendentes até o questionamento das tradições, esse relato antigo nos obriga a refletir sobre o que realmente importa em nossa compreensão de Cristo. Será que o verdadeiro rosto de Jesus foi ocultado ao longo dos séculos? Ou será que sua essência vai muito além de qualquer retrato físico que possamos imaginar? O que descobrimos ao longo dessa jornada é que, independentemente de como ele foi fisicamente descrito, o impacto de Jesus na humanidade é inquestionável. Sua mensagem de amor, compaixão e sacrifício tocou incontáveis vidas, transformando corações e trazendo esperança em meio ao caos. Se a Carta de Pilatos nos revela algo, é que Jesus transcende qualquer limitação de tempo, lugar ou aparência. Ele é, e sempre será, uma luz para aqueles que o buscam, independentemente da forma como ele é representado.
Ao final dessa história, o que permanece é uma verdade espiritual incontestável. O poder de Jesus não está em sua imagem física, mas na maneira como ele continua a inspirar milhões de pessoas a seguirem o caminho da fé, da esperança e do amor. Se essa carta nos ensina algo, é que o verdadeiro rosto de Jesus está refletido na fé daqueles que acreditam nele. E enquanto essa fé continuar a brilhar, a essência de Cristo jamais será esquecida. Se você deseja continuar explorando os maiores mistérios da fé e da história, inscreva-se no canal e nos acompanhe em mais revelações surpreendentes.